A história que vou contar foi o início de algo muito estranho em minha vida, algo do qual ainda não consigo me livrar. Decidi mudar alguns nomes de pessoas e lugares por razões que vocês entenderão a seguir. Primeiro, devo mencionar que eu não acreditava no paranormal. No entanto, agora tenho minhas dúvidas sobre a existência de forças além de nossa compreensão, pois o que vou contar não é apenas uma simples história. É algo que está, neste momento, até mesmo mudando aspectos da minha vida. Tudo começou com a morte da minha avó, minha nana. Ela era uma senhora querida por muitas pessoas. Teve mais de 10 filhos e filhas, de modo que hoje em dia minha família materna é muito grande, embora seja raro todos se reunirem. Quando isso aconteceu, devido à minha agenda e por morar longe, sempre tive dificuldade em comparecer. Minha avó era cristã e abraçou essa fé cerca de 30 anos antes de falecer. Ela frequentava a igreja pontualmente. Tinha muitos amigos lá e era muito respeitada por todos. Eu tinha uma relação muito especial com ela, pois praticamente ela cuidou de mim nos meus primeiros anos, já que minha mãe e meu pai trabalhavam muito durante a minha infância. Com isso, minha família brinca que eu era o neto favorito dela. Não sei se isso era verdade, mas o fato é que tínhamos uma grande estima um pelo outro. Por isso, quando me ligaram para me avisar de sua morte, senti uma angústia tremenda que me deixou profundamente deprimido por um tempo. Meses depois de sua morte, decidi, em sua homenagem, pesquisar um pouco sobre sua vida. Como sou formado em História e sempre fui curioso em investigar o passado das cidades e das pessoas comuns, comecei a entrevistar minhas tias e tios para que cada um me contasse algo sobre a vida da minha avó. Durante essa investigação, descobri que minha avó e meu avô, a quem eu chamava de Mério e que faleceu há muito tempo, haviam pertencido a uma espécie de seita ou culto muito estranho. Meus tios mais velhos eram os que mais se lembravam disso, pois foram os únicos que vivenciaram essa fase antiga e sombria da família. No entanto, isso aconteceu muitos anos atrás, e até mesmo eles tinham lembranças vagas do que viram durante aquele período, pois ainda eram crianças pequenas. Contaram-me que, em uma das casas onde viveram quando eram muito pobres, em um dos vilarejos na Serra de Minas, várias pessoas chegavam durante a tarde. Alguns eram habitantes conhecidos do vilarejo, mas outros vinham de outros povoados ou até mesmo de outras cidades. Aparentemente, meu avô havia se tornado amigo de alguém que o introduziu nesse culto, e em algum momento chegou a vez dele de começar a oferecer sua casa como ponto de reunião. As versões dos meus tios são um pouco diferentes, mas vários deles lembram que essas reuniões ocorriam nos fundos da casa, em uma espécie de terreno baldio cercado pela vegetação selvagem do local, cuja área fazia fronteira de maneira irregular com outras casas pobres e dispersas do vilarejo. Lá, meus avós tinham um grande reservatório de água que usavam para se banhar ou para uso doméstico, e durante essas reuniões, eles colocavam uma estrutura de 7 degraus de madeira sobre esse reservatório, transformando-a em uma espécie de altar. Para essas reuniões, alguns membros daquele grupo estranho haviam até contribuído com dinheiro para que meus avós construíssem um quarto, uma câmara de madeira em torno do reservatório, onde realizavam coisas mais privadas nessas reuniões. Meus tios me contaram que o ritual consistia em vendar os olhos de uma pessoa presente e conduzi-la até o reservatório. Eles a faziam subir os degraus. Uma vez que a pessoa subia lentamente, ela era deitada e submersa na água. Era como se fosse um batismo, me disse um dos meus tios que sempre assistia a esse ritual escondido. No entanto, o mais estranho acontecia depois. A pessoa escolhida para ser deitada, segundo me contaram, começava a falar com outra voz em outra língua e a comunicar coisas de outro mundo. As lembranças dos meus tios são difusas e foi difícil fazê-los contar sobre esse assunto. Era evidente que sentiam muito medo ao recordar das coisas que viram. Possivelmente nem me relataram tudo.
Um deles me garantiu que, em uma ocasião, viu até crianças participando desses rituais e que testemunhou uma pessoa flutuando enquanto estava deitada na água. Meus tios e tias me disseram que meus avós ficaram nesse culto por apenas 1 ou 2 anos, mas não sabem por quê. De repente, eles simplesmente pararam de saber sobre aquelas reuniões ou se meu avô continuou participando de encontros em outras casas dos membros. Achei essa história muito interessante. Era uma faceta da minha família que eu desconhecia, então pedi aos meus tios que me dessem todos os detalhes possíveis para montar o quebra-cabeça e descobrir o que se tratava tudo aquilo. Talvez fosse uma crença antiga da região, ou talvez estivesse relacionada a algo mais conhecido, como a santeria, umbanda ou alguma dessas práticas comuns em vilarejos de outras regiões do país. No entanto, provavelmente estamos falando dos anos 50, e achei curioso que naquela época houvesse cultos assim especificamente naquela região. Um dos meus tios, ao tentar forçar a memória com minhas perguntas, me disse: "Meu filho, lembro que eram pessoas que pareciam muito normais. Anos depois, já um pouco mais velho, eu os encontrava por ali. Sei o que aconteceu com alguns deles, porque eram conhecidos da família. Entre eles havia pessoas muito ricas. Meu tio então começou a dizer os nomes de várias pessoas, como aquelas vezes em que alguém te fala de muitas pessoas como se você também as conhecesse. Mas, para minha surpresa, um dos nomes chamou minha atenção. "Félix, o deputado?" perguntei surpreso. Devo mencionar novamente que coloquei alguns nomes fictícios por razões óbvias. "Então, ele mesmo", respondeu meu tio. Ele e vários de seus irmãos iam lá. Eram mais jovens que seu avô. Desde aquela época, a família deles tinha boa reputação na região, porque eram de uma linhagem importante. Por causa da minha profissão, interajo com muitos políticos e conheço nomes de famílias destacadas. Por isso me surpreendi quando meu tio me disse aquilo. Aquilo ficou gravado na minha mente e me incentivou a continuar buscando mais informações sobre essas reuniões. Semanas depois dessas entrevistas, eu tinha uma viagem de trabalho marcada, onde ainda mora grande parte da minha família. Decidi que visitaria o vilarejo dos meus avós, para ver o que mais eu poderia descobrir. Quando cheguei, não demorei muito para convencer Ravi, um dos meus primos, a me acompanhar. Ravi já havia estado lá várias vezes, visitando parentes distantes, e disse que me levaria a várias casas onde poderiam me dar informações. E assim fez. Naquela tarde conversamos com vários idosos que nos falaram sobre nossa família, mas sempre que eu perguntava se sabiam algo sobre aquelas reuniões estranhas, eles ficavam muito nervosos, fingiam não entender ou mudavam de assunto. Supus que, por causa da idade, não deveria pressioná-los muito, pois poderia causar algum desconforto. Era evidente que o tema os incomodava. Então voltamos para casa e o restante da minha viagem lá foi dedicada a outros assuntos. Fiquei muito frustrado por não conseguir descobrir mais, mas percebi que, dadas as circunstâncias e o tempo que havia passado, não conseguiria fazer muito. Foi dias depois, já prestes a voltar para minha casa, que recebi uma ligação muito estranha. Um amigo me disse que tinham entrado em contato com ele perguntando por mim. A assistente do deputado Félix me ligou. Ela pediu seu telefone e eu dei. Disseram que vão te ligar. Isso me assustou tanto que eu não soube o que responder. Eu nunca conheci o deputado pessoalmente e o pouco contato que tive com ele foi por meio de terceiros. Mas por quê? O que eles querem comigo? Perguntei ao meu amigo. Não me disseram. Também não os conheço muito, mas parecem muito interessados em falar com você, ele respondeu. Não demorou nem 2 horas até que eu também recebesse a ligação da assistente. Ela me disse que queriam me ver antes de eu voltar para o meu estado. Perguntei por que queriam me ver, mas ela não quis dizer pelo telefone. Apenas comentou que o chefe queria falar comigo pessoalmente. Com um pouco de medo, mas também com muita curiosidade,
Concordei em ir ao escritório do deputado naquele mesmo dia, antes de pegar o voo. Na minha profissão, reuniões assim, de última hora com políticos, não são tão incomuns. Então pensei que talvez fosse apenas uma estranha coincidência e que eu estava imaginando coisas. A assistente de Félix me recebeu em um escritório muito bonito que tinham e me levou até a sala ao lado. Foi aí que conheci Félix pessoalmente pela primeira vez e me surpreendeu o quanto ele parecia jovem. Para alguém da sua idade, ele deveria aparentar no mínimo uns 20 anos a mais, segundo meus cálculos. Ele era um homem muito alto e magro, de semblante sério, mas gentil e agradável. Me cumprimentou cordialmente, e a assistente rapidamente nos deixou a sós. Depois de trocarmos algumas palavras de conversa casual, breves opiniões sobre a política local, chegamos ao ponto que eu temia, e ele disse: "Já me disseram que você anda fazendo uma investigação sobre seus avós. Eu os conhecia muito bem, sabia?" No começo eu não soube o que responder. Hesitei e disse: "Bem, sim. Agora que minha avó morreu, eu decidi investigar um pouco sobre a família e fui até onde ela morava. Mas quase não restam pessoas que se lembrem deles. Não consegui descobrir muita coisa." Ele me olhava sem ao menos piscar, como se estivesse prestando atenção em cada uma das minhas palavras e expressões faciais. Decidi que não contaria mais nada sobre o assunto. Sinceramente, não sei porquê, mas comecei a ficar um pouco assustado por estar ali sozinho com ele. De qualquer maneira, ele não me fez mais perguntas sobre isso e continuamos conversando sobre coisas triviais. Política, minha vida, livros e namoro. Nada relacionado aos meus avós. Isso me ajudou a relaxar um pouco. Porém, quando estava saindo do escritório para pegar meu voo, ele se levantou para se despedir de mim e disse algo muito estranho, em um tom extremamente calmo: "Você os receberá em breve, e nós o receberemos com prazer." Eu não entendi o que ele quis dizer, e em seguida ele apertou minha mão e me deu um abraço que me pareceu exageradamente afetuoso. Aquele dia peguei meu voo sem problemas maiores, mas as palavras dele me deixaram ansioso, pensativo. Já tarde da noite, em casa, tive muita dificuldade para dormir. Enquanto rolava na cama, percebi que meu corpo estava muito quente, como se eu estivesse doente. Finalmente, quando consegui adormecer, algo extremamente estranho aconteceu. Uma sensação de desconforto me acordou e me fez abrir os olhos. Devia ser por volta da meia-noite e parecia haver fumaça no quarto. Tentei me levantar para enxergar melhor, mas percebi que, por algum motivo, não conseguia me mover completamente. Eu estava sonhando, ou pelo menos era o que eu achava. Na minha posição, conseguia distinguir imagens muito estranhas entre o que parecia ser uma fumaça branca e suave que envolvia minha cama. Dava para distinguir os contornos de alguns rostos, mas o que mais me chamou a atenção foi que na frente da cama, uma dessas figuras incorpóreas parecia segurar uma espécie de estatueta estranha, com várias pontas. Aquela era a figura que mais me assustava. Tentei levantar com todas as minhas forças, mas meu corpo não respondia. Quis despertar como em um sonho, mas tudo parecia tão real. Eu até conseguia levantar um pouco a cabeça para ver aqueles seres à minha frente. Fechei os olhos, acreditando que eu podia acordar. Meu coração começou a bater tão rápido que finalmente consegui sair daquele transe. Me levantei da cama, ainda com aquelas imagens na cabeça. Meu corpo estava gelado e escorrendo um suor fedido. Fora isso, me lembro que o quarto estava muito frio. Levantei-me e fui ao banheiro para lavar o rosto e me acalmar um pouco. Quando me olhei no espelho, vi claramente um vulto alto passar rapidamente atrás de mim e senti um frio intenso, quase congelante, percorrendo minhas costas. Minha reação imediata foi ficar imóvel e me perguntar se o que eu acabara de ver e sentir era real ou apenas um produto da minha mente, ainda afetada por aquele sonho tão estranho.
Não pude fazer nada além de tomar um remédio para dor de cabeça e dormir com a luz acesa, com medo de ver algo assim novamente. No dia seguinte, acordei doente e com uma dor horrível na mão esquerda. Convenci a mim mesmo de que havia pegado uma gripe forte que me causara febre e que a febre tinha provocado o pesadelo ou de alguma forma alterado minha consciência. Nem quis ir ao escritório trabalhar naquele dia. Sentia um medo inexplicável. Por dias perdi o apetite e, por conta do que aconteceu, tinha medo de ficar no escuro. Não foi até cerca de uma semana depois quando comecei a me sentir melhor, tanto fisicamente quanto mentalmente. Decidi deixar o assunto de lado, acreditando que há informações que é melhor deixar escondidas. Quero que isso seja o fim da minha história. Que seja apenas isso. Uma história. Desejo isso com todo o meu coração. No entanto, algo ainda me deixa inquieto. Uma chamada perdida no meu telefone, de Félix. Faz dias que o telefone tocou enquanto eu dormia e não quis retornar a ligação para descobrir o que ele queria me dizer. Repito, espero que isso tenha sido o fim. Desejo isso com todo o meu coração. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Não sou uma boa escritora, mas há algum tempo quero compartilhar essa experiência. Já a contei para muitos dos meus familiares e amigos próximos e sei bem as reações que ela pode gerar. Sei que as pessoas geralmente não acreditam em duendes e que de todas as coisas em que alguém pode acreditar, talvez essas criaturas estejam no último lugar, bem no fundo da prateleira. Mas ainda assim, peço que me permitam compartilhar aquela que foi a pior experiência da minha vida. Sou de São Gabriel da Cachoeira e tenho 24 anos. Como muitas pessoas, nunca acreditei em nada que eu não tivesse visto. E isso mudou em um sábado no início do ano passado. Nesse dia, saí para visitar uma amiga que mora perto da minha casa. Mais tarde, alguns amigos se juntaram a nós, já que costumam se reunir para conversar e tomar algumas cervejas, e o ambiente estava muito agradável. Conversávamos, ouvíamos música e, no geral, tudo estava bastante tranquilo. De repente, olhei o relógio. Eram aproximadamente 3 da manhã. Disse à minha amiga Irajara que já era hora de eu ir embora, mas decidi esperá-la porque não queria deixá-la sozinha. Seus amigos haviam saído para comprar mais cerveja. Naquela noite eu havia tomado apenas uma, e menciono isso pois podem pensar que se trata de uma alucinação de alguém bêbado. Quando os amigos voltaram, um deles trouxe uma caixa de batatas fritas, as minhas favoritas. Na pressa, coloquei a caixa no para-brisa do meu carro sem perceber, pois estávamos encostadas ali. Depois me despedi e comecei o caminho de volta para casa. Tudo estava completamente normal, até que notei que havia deixado as batatas no para-brisa do lado do passageiro. Como não estava dirigindo rápido, pensei: quando chegar em casa, eu pego. Não acho que vão cair. Era um caminho bastante curto e eu ia devagar, então continuei para casa. Essa área, a essas horas, sempre me pareceu um pouco assustadora porque é muito escura. Há uma ladeira bastante íngreme que preciso descer para chegar em casa. Além disso, tinha que passar por um posto e logo ao lado há um local onde mataram um colega do meu pai há vários anos atrás. As cercas ali são longas e não muito altas, deixando ver tudo ao redor. A área, às 3 da manhã, estava completamente deserta. Ao entrar na área onde o asfalto dá lugar às pedras, reduzi a velocidade para uns 20 por hora, como de costume, e já quase no final dessas intermináveis cercas, vi ao longe 4 figuras que se moviam de uma forma muito peculiar, como se estivessem saltando como sapos. Não sei bem como explicar, mas ao saltar, juntavam os tornozelos no ar, o que achei extremamente estranho.
Reduzi ainda mais a velocidade e quase desliguei a música completamente. Seus movimentos e as próprias figuras, ou o que quer que fossem, me deixavam profundamente desconcertada. À medida que me aproximava, foquei melhor a visão e notei que eram criaturas. A única forma que posso descrever é que eram pessoinhas, não maiores que uma criança de 2 anos, ou talvez até menores, mas continuavam saltando. Um deles, o que mais me assustava, vestia algo parecido com uma roupa dourada, e lembro que isso me impressionou muito. Naquele momento de relance, cheguei a pensar que estava dormindo. Os outros usavam roupas brancas bastante estranhas. Conforme eu me aproximava, reduzi ainda mais a velocidade, quase parando, já que 3 dessas criaturas cruzaram a rua de forma repentina. Me assustei e parei bruscamente ao vê-las correr para um campo de areia do outro lado da rua, onde se perderam rapidamente na escuridão das árvores. Quando voltei o olhar para frente, algo estava sobre o capô do meu carro. Fechei os olhos reflexivamente ao tê-lo tão perto de mim, mas por um instante pude vê-lo, pude ver seu rosto. Te garanto que foi a coisa mais horrível que já vi na vida. Ainda lembro disso toda vez que passo por aquele maldito lugar. Era assombroso, desfigurado, muito, muito, muito velho. Não sei nem como descrever. Foi tão aterrorizante que instintivamente pisei no acelerador. Abri os olhos com medo de bater o carro e vi apenas as batatas fritas sendo arremessadas do para-brisa, enquanto eu não conseguia parar de pensar no que diabos tinha acabado de acontecer, no que carambas eu tinha acabado de ver. Embora não estivesse mais lá, aquela imagem ficou gravada na minha mente, como se ainda pudesse vê-lo. Não tive coragem de olhar pelo retrovisor. Desde que acelerei, minha pele não parou de se arrepiar até chegar em casa. Abri o portão de madeira, estacionei o carro e, ao desligá-lo, aquela imagem continuava me atormentando. Pensava que ele estava lá, embaixo do carro, e que se eu saísse o veria novamente. A garagem estava muito escura, iluminada apenas pela luz da rua, que desapareceria completamente ao fechar o portão. Peguei meu celular, liguei a lanterna e saí do carro bem devagar, pensando que se ele estivesse por perto, talvez não me escutaria. Quando cheguei à porta, estava tão apavorada que nem conseguia abri-la. Repetia para mim mesma: "Você precisa entrar. Aqui não é seguro. Deus, por favor, me ajude." Finalmente consegui entrar e encontrei minha mãe. Ela me perguntou o que eu tinha. Disse que eu estava muito pálida. Contei o que tinha acabado de ver. Disse que tinha visto algo terrível. É minha mãe. Pensei que tinha que acreditar em mim, que se alguém o fizesse seria ela, e contei tudo, passo a passo. Enquanto falava, minha pele voltava a se arrepiar e sentia um calafrio pelo corpo. O rosto da minha mãe mostrava espanto, mas também percebi uma preocupação genuína em seus olhos. Ela notava o medo com que eu estava contando tudo, percebia que o medo era real. Depois, para quebrar a tensão, suponho, a tensão que havia se formado com minha história, ela fez um comentário sorrindo, tentando me acalmar, dizendo que aquilo acontecia por eu andar tão tarde, e saiu. No começo fiquei irritada com o que ela disse, mas depois pensei: talvez ela tenha razão. Talvez a madrugada seja feita para dormir, não para ficar zanzando. Desde então não volto tão tarde para casa, por medo de encontrá-los novamente. Não sei se essa história é assustadora, porque tenho certeza de que há coisas que só te assustam quando você as vê pessoalmente, e a partir daí, sua vida muda completamente. Eu sou um grande fã de trilhas. Estava fazendo uma caminhada em Utah durante uma viagem pelo país que fiz depois de terminar com quem eu achava que seria minha noiva. Resumindo,
peguei ela me traindo com um dos meus amigos mais próximos. Uma traição total de ambos os lados. Eu tinha 31 anos. Utah era um dos estados que eu mais estava ansioso para passar. Existem algumas florestas incríveis por lá que acho que todo caminhante sonha em explorar. Escolhi a Floresta Nacional Winna-Wasatch Cache como meu destino, porque ouvi muitas coisas boas sobre o local. Um dos maiores atrativos para mim era que havia muitas áreas isoladas de fácil acesso. Eu prefiro caminhar sozinho, então trilhas lotadas de pessoas não são exatamente o meu estilo. Escolhi uma área sem nome da floresta e dirigi meu carro até onde pude, em uma estrada de acesso estreita. Estacionei, saí do carro e contemplei os arredores. Me preparei e chequei meu telefone. Sem sinal exatamente como eu gosto. Fiz uma anotação mental do meu ponto de partida e comecei a caminhada. Eu sei que caminhar sozinho em território desconhecido é perigoso, mas não acho que me divirto tanto seguindo uma rota designada. Sempre baixo o mapa digital de qualquer lugar que planejo explorar. Muitas pessoas não percebem que o GPS do telefone ainda funciona sem serviço. Sei o que você provavelmente está pensando, mas não, eu não me perdi. Eu gostaria de poder dizer que é sobre isso que a história se trata. A realidade do que aconteceu comigo é algo que ainda estou tentando entender. Meu destino era um ponto de observação no cume da montanha, que ficava a uns 7 quilômetros de distância. O terreno era bem difícil, então eu estava avançando apenas cerca de 2 quilômetros por hora. Cerca de 1 hora após o início da minha caminhada, começou a chover. Embora fosse uma chuva leve, eu me recusei a continuar. Caminhar na chuva é uma das coisas que mais me irrita. Irritado, voltei sobre meus passos. Eventualmente avistei meu carro à distância e fiquei aliviado por saber que aquele passeio fracassado logo terminaria. Quando cheguei ao meu veículo, fui recebido com uma visão horrível. Os 4 pneus estavam furados. Senti o medo começar a tomar conta, algo que nunca havia experimentado antes. Não havia a menor chance de que todos os 4 pneus tivessem sido furados por coincidência. Isso foi deliberado. Virei a cabeça rapidamente, examinando a floresta em todas as direções. Não tinha nada. Escutei com a maior atenção possível, mas qualquer coisa que eu pudesse ouvir era abafado pelo som das gotas de chuva nas folhas e nas árvores. Pesei minhas opções. Sem sinal. Eu estava basicamente ferrado. Eu precisaria encontrar serviço para ligar pedindo ajuda, mas pelo que eu lembrava, tinha perdido o sinal a mais de 30 quilômetros na estrada de acesso. Voltar a pé para a civilização parecia exaustivo, além do que eu suportaria. Eu precisava encontrar um ponto alto, e felizmente o destino que eu havia procurado originalmente era exatamente isso. Eu teria que arriscar. Não me sentia seguro caminhando 30 quilômetros pela estrada, onde basicamente estaria exposto. Sem pensar 2 vezes, voltei para a floresta e retomei meu caminho. Eu estava na metade do caminho até o cume quando percebi um leve farfalhar vindo de trás, talvez a uns 40 metros de distância. Começava e parava de acordo com meus movimentos. Eu não queria me virar para olhar, apenas aumentei o ritmo, sabendo que provavelmente era um caminhante mais rápido do que quem ou o que estivesse me seguindo. O sol estava começando a se pôr e o lugar estava começando a ficar sinistro. A chuva continuava caindo e eu começava a ficar nervoso. Depois de colocar uma boa distância entre mim e o que quer que estivesse me seguindo, olhei discretamente por cima do ombro. Não vi nada, mas alguém poderia facilmente estar se escondendo atrás de qualquer uma das inúmeras árvores da floresta. Finalmente cheguei ao cume. Por um milagre, havia sinal ali. Não perdi um segundo, nem mesmo para admirar a vista. Contei à polícia exatamente onde meu carro estava e expliquei o que havia acontecido, incluindo minha suspeita de que estava sendo perseguido. Desliguei, aliviado por alguém saber onde eu estava.
Havia ainda um grande problema, no entanto. Eu teria que voltar pela floresta antes que escurecesse completamente, de alguma forma evitando quem estivesse me perseguindo. Eu não poderia simplesmente marchar em linha reta de volta pela floresta. Isso seria pedir para me meter em encrenca. Pensei por um momento antes de concluir que teria que tentar voltar para o carro, fazendo um semicírculo, esperando evitar qualquer armadilha que alguém pudesse ter preparado. Caminhei paralelo ao penhasco por um tempo, antes de entrar na floresta por um ângulo diferente. Eu não havia analisado essa área da floresta, então puxei o mapa no telefone e rezei para que minhas habilidades de navegação não me decepcionassem. As coisas estavam indo bem por um tempo. Eu não tinha ouvido nenhum som incomum atrás ou à minha frente. Talvez tenha falado cedo demais, porque não 30 segundos depois de pensar isso, ouvi um barulho à minha esquerda. Virei para olhar, mas não vi nada. Poucos minutos depois, ouvi outro som, desta vez diretamente atrás de mim. Meu sangue gelou quando percebi que havia várias pessoas por ali. Acelerei o passo novamente, passando a trotar levemente. Como se as coisas já não estivessem assustadoras o suficiente, tropecei em algo que levou meus níveis de pânico de 5 para 10. Havia um acampamento improvisado, literalmente escondido na floresta. Havia 12 troncos dispostos em círculo ao redor de uma fogueira. Alguém tinha estado ali recentemente. Corri ao redor do acampamento e continuei, lançando olhares por cima do ombro de vez em quando. Alguns minutos depois, ouvi algo à minha direita. Desta vez, me virei rápido o suficiente para ver apenas o pé de alguém se escondendo atrás de uma árvore. Aquilo foi o bastante para mim. Meus passos leves se transformou instantaneamente em uma corrida desesperada pela floresta. Enquanto eu corria, os sons ao meu redor continuavam ficando mais altos. Ficou claro que eu estava sendo perseguido. Eles não estavam nem ao menos se escondendo. Continuei correndo com medo de olhar para trás. Em um ponto não consegui resistir e dei uma olhada rápida por cima do ombro. Contei pelo menos 6 pessoas, todas vestidas de branco, correndo em minha direção. Continuei correndo sabendo que meu carro não estava longe. Os minutos seguintes foram os momentos mais aterrorizantes da minha vida. Imagine estar exausto enquanto a ameaça de morte paira sobre você. Eu, porém, não podia diminuir o ritmo. Eu acho que minha vida literalmente dependia disso. Finalmente vi meu carro à distância e logo atrás dele um policial. Cheguei ao carro dele e quase desmaiei, vomitando antes mesmo que ele tivesse a chance de falar. Virei-me e aquelas pessoas que estavam me perseguindo haviam sumido. O policial me disse que já tinha ligado para o guincho e eu fiquei mais do que agradecido. Fiz um relatório policial completo e o que ele me disse foi assustador. Aparentemente, Utah abriga a maior população de Mormons de todas as Américas, seja na América do Norte, Central ou do Sul. A floresta específica que eu estava explorando tinha uma história muito rica, especialmente relacionada a cultos nas florestas e grupos religiosos. O policial me disse que eu provavelmente havia tropeçado em um desses grupos e que fui estúpido por explorar uma parte aleatória da floresta. Para ser sincero, o que aquele policial me disse anos atrás provavelmente era verdade. Ainda assim, não consigo entender isso completamente. Se eles estavam irritados porque eu estava invadindo suas terras, por que não me disseram isso? Não vejo por que sentiriam a necessidade de me seguir e me perseguir pela floresta, especialmente depois de cortar meus pneus. Essa experiência é algo em que penso o tempo todo. Jamais acreditei que conheceria o verdadeiro significado da palavra impotência, até que aqueles eventos aterrorizantes começaram a acontecer com minha irmãzinha, e eu não consegui fazer nada para defendê-la.
Apesar do meu desespero e de tentar gritar, nada funcionava. Entendi que há muito sobre a paralisia do sono que ainda não se conhece. É por isso que quero contar minha história, embora não saiba se ajudará as pessoas que já passaram por isso. Meu nome é Roberto, e lembro que quando criança sofria muito com paralisias do sono. Meu corpo ficava totalmente paralisado e meus olhos me obrigavam a ver coisas que talvez nem fossem reais ou estivessem em outra dimensão. Não sei explicar com clareza. Li sobre isso em livros, e alguns afirmam que a paralisia ocorre porque ficamos entre o plano astral e o plano terreno, resultando em uma desconexão entre mente e corpo. É algo muito complexo, mas eu adorava ler sobre esse tema. No final, as paralisias pararam de repente, e minhas noites se tornaram mais tranquilas, até que completei 15 anos. Nessa época, eu dormia na mesma cama que minha irmã mais nova. A cama era grande, e éramos muito unidos. Gostávamos de compartilhar tudo, e minha alegria era vê-la feliz. Não havia nada que eu não fosse capaz de fazer por ela, e sinto que o mal se aproveitou desse amor para me fazer sofrer com o que acontecia. Tudo começou naquela noite em que a paralisia do sono voltou do nada. Meu corpo não respondia, não importava o que eu fizesse, e embora eu já fosse mais velho, ainda assim entrei em desespero. Eu não conseguia nem pedir ajuda, só conseguia ver minha irmã dormindo tranquilamente ao meu lado. Tentei me acalmar, esperando que logo passasse. Além disso, confiava que não veria nada de anormal, mas estava enganado. Vi uma sombra se estendendo debaixo da cama, quase chegando ao teto. Tinha que ser algo enorme para projetá-la daquela forma, e isso me encheu de medo. Tremia enquanto tentava adivinhar o que veria, e minha surpresa foi que, ao olhar, vi uma criatura pequena saindo. Ela não devia medir mais de 20 centímetros. A escuridão não me permitia ver detalhes do seu rosto, mas eu podia ver seus olhos amarelos e com um brilho peculiar, uma criatura assustadora. Enquanto saía, pude ver seus dedos longos e desproporcionais ao tamanho do corpo, com unhas exageradamente compridas. Com esforço, a criatura subiu na cama e caminhou até ficar ao meu lado. Com todas as minhas forças, tentei me mexer para lhe dar um chute, mas continuei paralisado. Naquele momento, pensei que ela me faria mal, mas não fez. Na verdade, virou-se de costas para mim e se aproximou da minha irmã, abaixando-se para começar a acariciar seu cabelo, sussurrando coisas horríveis em seu ouvido. Dizia que sua família deveria morrer e que ela deveria ser a causadora disso. Aquilo me encheu de uma mistura de medo e raiva, tudo ao mesmo tempo. Sua aparência era horrível, mas eu queria proteger minha irmã. Infelizmente, não podia. Continuava sob os efeitos da bendita paralisia. Gritava por dentro sem parar. Me matava a ideia de que pudesse machucá-la sem que eu pudesse evitar. Mas a criatura limitou a somente sussurrar em seu ouvido. Os minutos se passavam, me fazendo sofrer apenas por olhar, até que de repente ela pulou e voltou para debaixo da cama. Pouco depois, inexplicavelmente, perdi a consciência e adormeci. Ao acordar, verifiquei rapidamente debaixo da cama e obviamente não havia nada. Minha irmã estava bem, sem um único arranhão. Isso me aliviou um pouco, mas fiquei com a incerteza do que tinha acontecido, se aquilo havia sido real. A questão é que aquela não foi a única noite em que aconteceu. Ocorreu quase todos os dias e sempre do mesmo modo. Eu ficava incapaz de mover meu corpo, observando aquela criatura sair de algum ponto escuro, me olhar com um olhar demoníaco e depois dizer coisas macabras à minha irmã. Foi assim até que finalmente chegou a noite em que ela acordou enquanto aquilo acontecia. Para meu terror, ela o viu e, ao ver sua aparência horrível, tentou gritar, mas ela não conseguiu. Sua voz não saía. De repente, ele começou a dizer a ela para não se preocupar, que ele queria ser seu amigo, que jamais lhe faria mal. Ela me olhou pedindo ajuda, mas eu não conseguia me mexer.
O que quer que fosse aquela criatura pequena, parecida com uma pessoa, usou isso a seu favor. Pela inocência da minha irmãzinha, ele conseguiu cativá-la com suas palavras. Com o tempo, ela se afeiçoou a ele, o que tornava tudo ainda mais assustador. Você deve estar se perguntando sobre meus pais. Pois bem, obviamente meus pais nunca acreditaram em mim. Eles nem mesmo ligavam para a paralisia que me ocorria. Coube a mim dizer a ela que não falasse com aquela coisa, mas ela não me dava ouvidos. Graças a isso, percebi que aquilo não era fruto da minha imaginação causada pela paralisia do sono. Ele era muito real. Isso continuou até que um dia de manhã encontrei uma faca debaixo de seu travesseiro. Só me dei conta disso, pois era uma faca que usávamos para tudo em casa. Quando a encontrei, xinguei muito minha irmã, e por incrível que pareça, minha mãe também. Ela chorava, mencionando que não tinha sido ela, e até certo ponto eu acreditava, mas não tinha certeza. Não acredito que aquela coisa tenha colocado essa faca em nosso quarto. No entanto, graças a Deus, por algum motivo aquele demônio, pois só pode ser isso, parou de aparecer. Mesmo eu ainda tendo a paralisia, desde então, não o vimos novamente. Mas não vou me afastar da minha irmã. Não permitirei que ele a machuque. Eu não vou me chamar de expert em trilhas, mas venho apreciando essa atividade por algumas décadas. Já percorri todas as principais trilhas da minha região e já visitei mais de 75% dos parques nacionais. Uma coisa eu digo para quem está me lendo: independente de onde você seja, dê uma chance para as caminhadas. Vai lhe fazer bem. Bem, por conta disso, precisei encontrar novas maneiras de me desafiar e recentemente adotei um novo hobby: vasculhar o Google Maps em busca de vastas florestas sem nome e simplesmente explorá-las. É um pouco fora do comum, mas acredito que o fator extra de emoção vale o risco de se perder. Pelo menos eu achava que sim. Carrego comigo um pacote de adesivos feitos em casa para marcar o caminho, que vou colando periodicamente nas árvores para não me esquecer do trajeto de volta. Conforme passo por cada um, os retiro das árvores para não deixar nenhum lixo para trás. Me surpreende que mais pessoas não tenham adotado essa técnica. Isso torna quase impossível se perder em uma floresta. De qualquer forma, desta vez, havia uma tarefa um pouco mais assustadora pela frente. Eu tinha decidido explorar a floresta de Dudley Town, em Connecticut, que com certeza faria qualquer pessoa normal hesitar. Você provavelmente não sabe, mas cidade inteira foi abandonada nos anos 1800. E há todos os tipos de relatos assustadores sobre coisas estranhas por lá. Sugiro andar por ali com cautela. Eu, no entanto, não sou supersticioso e não acredito nessas histórias de fantasmas. Bom, tecnicamente essa floresta é proibida ao público, mas isso não me impediu antes. Do meu ponto de vista, eu basicamente estava garantido a não encontrar ninguém por lá, que é geralmente o que busco. Além disso, sou da Nova Inglaterra, então a viagem nem foi tão longa assim. Entrei na floresta por volta do meio-dia para garantir que o sol não se pusesse antes de terminar a trilha. Minha primeira impressão da floresta foi honestamente bem estranha. Eu tinha ouvido que ela era completamente silenciosa e fiquei surpreso ao descobrir que era verdade. Você realmente não nota ou valoriza todos os sons em uma floresta até que eles desaparecem. Imagine fechar os olhos em um quarto silencioso e só poder ouvir a sua própria respiração. Era assim que se sentia. Para ser completamente honesto, esse fenômeno de silêncio não era algo totalmente estranho para mim. Já estive em florestas desprovidas de animais antes. Continuei caminhando, colocando meus adesivos pelo caminho, tentando afastar a sensação estranha que a floresta estava me causando. Continuei pensando que eventualmente encontraria algum animal,
ou pelo menos algum indício de vida por lá, mas não tive sorte. Depois de um tempo, eu estava torcendo para encontrar até uma pessoa, para você ver o quanto eu estava desconfortável. Contudo, logo o silêncio da floresta parou de me incomodar. Pela primeira vez desde que entrei, estava calmo, mas essa sensação não durou muito. De repente, captei um som que trouxe de volta toda a inquietação. Era como um gemido, algo que você imaginaria um animal ferido fazendo. Essa é a melhor maneira que posso descrever. Ainda tenho dificuldade em explicar até hoje. Era especialmente assustador, já que era o único som em toda a floresta. Parei para escutar, tentando descobrir o que poderia ser. Nunca tinha ouvido nada parecido. Havia a chance de ser o som do vento assobiando, mas não havia vento nenhum, então isso não fazia sentido. Afastei-me do som até que ele se apagasse. Você provavelmente está se perguntando por que eu simplesmente não dei meia volta e fui embora naquele momento. Bom, eu queria ter uma resposta para essa pergunta, mas eu me disse que se algo mais assustador acontecesse, seria o fim para mim. Enquanto caminhava, comecei a me perguntar como um animal poderia se ferir em uma floresta como aquela. Será que alguém estava caçando por ali? Porém, não tinha como eu ter deixado de ouvir um tiro. Talvez o caçador tenha disparado antes de eu estar por perto. Todos esses pensamentos e mais estavam girando na minha cabeça quando tropecei em algo. Na árvore diretamente à minha frente havia entalhes. Sei que parece clichê, mas estou falando sério. Os entalhes eram símbolos, e não pareciam letras, apenas cortes aleatórios e pedaços de casca de árvores faltando. Comecei a olhar ao redor e vi que várias das árvores vizinhas estavam cobertas com as mesmas marcas. Aquilo foi o suficiente para mim. Virei-me sem pensar duas vezes e comecei a voltar, retirando os marcadores de trilha conforme passava por eles. Sou uma pessoa curiosa por natureza, mas até eu estava pensando: tô fora dessa. Segui meus marcadores por um tempo até ver algo à distância que eu não tinha visto antes. Havia o que parecia ser uma toca de urso à frente, ou pelo menos uma espécie de caverna. Parei de andar, confuso. Eu me conheço. Não tinha a menor chance de eu ter ignorado algo como uma toca de urso se eu tivesse visto. E foi aí que me dei conta. Meus marcadores de trilha deveriam estar na altura dos ombros, não na altura da cintura. Meus nervos ficaram em frangalhos. Virei-me e comecei a correr de volta pelo caminho que tinha vindo, constantemente olhando por cima do ombro. Alguém ou algo havia movido meus adesivos numa tentativa de me atrair para aquela caverna. Mas como? Era realmente possível que alguém estivesse me seguindo o tempo todo. Não tive tempo de pensar em tudo isso. Estava focado em sair daquela floresta o mais rápido possível. O problema era que eu não tinha a menor ideia de onde estava indo. Sem os marcadores, eu estava praticamente perdido. Continuei correndo, sem nem tentar ser silencioso. Seria inútil de qualquer forma. A floresta estava completamente silenciosa, exceto pelos sons que eu fazia. Parei para recuperar o fôlego e puxei meu celular rezando para ter sinal. Por algum milagre tinha. Encontrei a localização do meu carro no mapa e determinei a direção que precisava seguir. Eu não estava longe, e do nada o sinal caiu. Mas não importava. Agora eu sabia para onde estava indo. Foi aí que o gemido começou novamente, só que dessa vez era o dobro mais alto. Corri mais rápido do que jamais havia corrido antes, mesmo já sendo quase um idoso. O som parecia vir logo atrás de mim, mas toda vez que olhava, não conseguia ver nada. Depois dos 10 minutos mais aterrorizantes da minha vida, finalmente alcancei a borda da floresta e o gemido parou abruptamente. Pulei no carro e saí em disparada antes que o que quer que estivesse me perseguindo tivesse a chance de me alcançar. Aquele dia arruinou as trilhas para mim por pelo menos 2 meses. Como eu disse,
Eu não acredito em nada paranormal, mas até hoje não consigo explicar o que me aconteceu naquela floresta. Trabalho em uma fábrica de papelão e o sinal soa às 2h45 da manhã, sinalizando o fim de mais um exaustivo turno noturno. Foi assim naquela noite. Bati o ponto, troquei apertos de mão cansados com meus colegas de trabalho e fui até minha velha caminhonete. Era uma manhã de terça-feira, ou talvez ainda fosse a noite de segunda-feira. Depois de trabalhar meses nesse horário, os dias e noites começam a se misturar. A viagem para casa naquela noite foi como sempre. 20 minutos em estradas rurais escuras e sinuosas, com apenas meus faróis e o brilho ocasional de um caminhão que passava para me fazer companhia. Eu conhecia cada buraco, cada curva, cada linha desbotada no asfalto. Eu provavelmente poderia dirigir com os olhos fechados. Não que eu tentasse, claro. Quando entrei na última parte da estrada, a 1 quilômetro de casa, me permiti relaxar um pouco. O rock clássico que eu estava ouvindo tocava suavemente ao fundo. Meus olhos estavam pesados, mas eu estava quase em casa. Apenas alguns momentos e eu estaria na cama, dormindo igual um morto, até que meu despertador me arrastasse de volta à realidade ao meio-dia. Foi quando eu o vi. A princípio, pensei que fosse um cervo. Tem muitos por aqui, e eles sempre atravessam a estrada nos momentos mais inconvenientes. Mas quando meus faróis iluminaram a figura, percebi rapidamente que não era um cervo. Era alto, com cerca de 2,10 metros, ereto no meio da estrada. Estava coberto de pelos escuros e emaranhados, com braços longos até os joelhos, e seu rosto era horrível. Um focinho longo, cheio de dentes e olhos amarelos. Pisei no freio e os pneus da caminhonete rangeram. Por um momento apenas nos encaramos. Eu apertava o volante tão forte que meus nós dos dedos ficaram brancos. E essa coisa, essa criatura impossível que não deveria existir me olhava sem parar. Suas orelhas se mexeram, e eu juro que vi suas narinas dilatarem, como se estivesse farejando o ar, me farejando. Um rosnado baixo saiu. Não sei quanto tempo ficamos ali, presos nesse impasse surreal. Minha mente corria, tentando entender o que eu estava vendo. Era um urso? Era alguma criança ou maluco fantasiado? Uma alucinação provocada por muitas noites sem dormir? Eu sabia bem no fundo que estava vendo algo muito real. Tão real quanto o volante em minhas mãos, tão real quanto o suor se formando na minha testa. Lentamente, muito lentamente, a criatura virou sua enorme cabeça em direção à floresta ao lado da estrada. Então, olhou para mim uma última vez. Aqueles olhos amarelos pareciam olhar diretamente para minha alma. Então, em um movimento muito rápido para algo de seu tamanho, correu para o outro lado da estrada e desapareceu entre as árvores. Fiquei ali por um longo tempo, com o motor funcionando e o rock ainda tocando suavemente ao fundo. Minhas mãos tremiam enquanto eu procurava meu telefone, pensando em ligar para alguém. Mas para quem? A polícia? O controle de animais? As notícias locais? O que eu diria? Alô? Acabei de ver um lobisomem atravessar a rodovia. Eles pensariam que eu estava bêbado. Eventualmente, coloquei a caminhonete em movimento novamente e avancei devagar, meio esperando que a criatura pulasse sobre mim a qualquer momento. Mas a estrada permaneceu vazia, graças a Deus. Aquela floresta ficou silenciosa e cheguei em casa atordoado, mal lembrando o último quilômetro da viagem. Ao trancar a porta da frente apressadamente atrás de mim, soltei um suspiro que nem percebi que estava segurando. Finalmente seguro. Eu estava seguro. Enquanto estava na minha sala escura, não conseguia afastar a sensação de que algo havia mudado. O mundo parecia maior de alguma forma, mais estranho, mais perigoso.
Fiquei acordado um pouco mais do que deveria, com medo de dormir. Continuei pensando no que poderia estar lá fora. Afinal, vi aquela coisa a apenas 1 quilômetro da minha casa. Desde aquela noite, já dirigi por aquela estrada centenas de vezes e nunca mais a vi. Contei a alguns colegas, aqueles mais interessados nesse tipo de coisa, que acreditam em fantasmas e no paranormal. Eles acreditaram em mim, mas isso não ajudou muito. Ainda me sinto assustado com o que me aconteceu e com o que pode existir de estranho nesse mundo. Olá, diário. Esse é o relato de uma amiga moçambicana que mandou no grupo de contos e gostaria que você contasse. Chamo-me Rabida e o relato que vou contar aconteceu com a minha mãe em 1980 na sua cidade natal, conhecida como Ilha de Moçambique. Naquela época haviam relatos de avistamentos de aparições sobrenaturais numa área isolada da praia. Minha mãe não acreditava nesses relatos e dizia que era tudo mentira, e ainda zombava e ria das pessoas que contavam. Certo dia, por volta das 18 horas, ela saiu para passear e decidiu que o passeio seria na mesma área isolada da praia. Até hoje ela conta que se arrependeu de ter passado por lá. Ela foi caminhando na margem da mesma área isolada da praia e de repente ela escutou uma voz feminina meio rouca dizendo: "Ei, menina, o que você está fazendo aqui? Você não tem medo de não voltar mais para sua casa?" A voz vinha de trás. Quando ela se virou para ver quem era, ela viu uma mulher muito alta, de mais ou menos 2 metros de altura, pálida, sem olhos, vestindo um lenço e vestido comprido preto. Minha mãe nos conta que ficou imóvel. Ela não conseguia falar ou gritar, e as lágrimas caíam sem parar de tanto medo que sentiu. Enquanto aquela aparição vinha em direção a ela, de repente atrás da aparição surgiu uma luz branca acompanhada por um barco. O barco vinha como se estivesse na água, mas na realidade navegava na areia. Nele tinha 7 homens de maleia branca que vinham gritando: "Deus é maior! Deus é maior!" Tinha um que aparentava ter uns 40 anos e saltou do barco com algo na mão que parecia uma corrente enorme. Ele partiu para cima da aparição e acorrentou a mesma que não parava de gritar. A voz daquela coisa já não aparentava ser de uma mulher, e sim de um homem. O homem que acorrentou a aparição enquanto a arrastava se virou e gritou para a minha mãe: "Vá em paz, menina, ninguém te fará mal." Quando em algum momento ela se virou para ver o barco novamente, todos simplesmente desapareceram do nada. Minha mãe desmaiou e só acordou no dia seguinte, às 6 da manhã, na cama do hospital. Horas depois ela teve alta e não escapou da bronca da minha tia-avó.